Fala pessoal, muito boa noite para você que está aqui em mais uma live na Twitch. Voltamos a falar do NFL Draft, dessa vez voltamos para analisar a equipe do São Francisco 49ers, a grande incógnita da primeira rodada, era Mac Jones, era Trey Lance, era Justin Fields. Foi uma grande incógnita e foi quebrada, de certa forma, até rápido, né? A equipe fez uma escolha que eu considero até melhor, considerando todos os cenários, mas hoje eu trouxe aqui o Luiz Felipe, que é o administrador lá da página do Niners do Caos. Já agradecer ao Pedruvi por estar seguindo aqui no canal. Lembrando que você pode deixar o seu seguir, se você quiser deixar o sub, melhor ainda. Você pode ajudar no meu canal de diversas formas. Mas para a gente não perder muito tempo, já vou colocar aqui na tela. Luiz, seu boa noite e bora para mais uma live aqui. Você já esteve comigo no dia 2 do draft, né? Seja bem-vindo de volta. Boa noite, pessoal, que está assistindo. Boa noite, Matheus. Vamos falar de futebol americano, falar especificamente do 49ers agora, né? Que é onde eu posso falar mais besteira. Então, vamos lá. Tem bastante coisa pra gente comentar hoje, que a fase de draft foi... dá para gerar comentário, né? É isso. E, gente, ó, só para avisar, hoje eu tô testando um novo microfone aqui para as lives. Teoricamente, a qualidade do áudio deve estar bem melhor para vocês. Se tiver qualquer problema, eu peço para vocês mandarem aqui no chat. Lembrando que durante todo o nosso bate-papo aqui, podem ir mandando suas dúvidas sobre São Francisco, sobre o draft, sobre as escolhas, que a gente vai matando aqui durante o nosso bate-papo. Luiz, antes da gente começar, qual eram as necessidades assim que a equipe dos 49ers tinham de imediato, assim, chegando no draft? Quais eram as principais necessidades? A principal necessidade do time era right guard, né? A gente, não importa quem jogasse lá, o cara é ruim. Então era o ponto que o 49ers tinha que endereçar. Cornerback também é complicado, porque por mais que os dois titulares agora sejam jogadores sólidos, eles só estão assinados para um ano e não tinha depth, não tinha profundidade. Então é uma questão que precisava de trabalho. E Sim. wide receiver, slot receiver, também é uma posição que o Fernandes podia trabalhar, podia melhorar. E a gente vai ver que não foi isso que aconteceu. Bom, a gente vai chegar lá, né? A gente vai discutir bastante isso. Só agradecer aqui ao P. Dias que já está com a gente também, falando que a qualidade está da hora, obrigado. Bom, necessidades por necessidades. Quando o São Francisco fez a troca e subiu da 12 para 3, o time oficialmente falou: ó, estamos na busca por um quarterback, e a gente está trocando para garantir esse nome. Se falou muito de Mac Jones, se falou sobre. Agradecer só ao Luiz, que agora é um seguidor aqui do canal. Se falou de Mac Jones, se falou de Justin Fields. Nas últimas 2 semanas, o nome do Trey Lance apareceu e ele acabou sendo a escolha, quarterback de North Dakota State. E para você, foi uma boa escolha? Teria ido com Justin Fields? Já foi melhor do que ter ficado com Mac Jones? O que você achou dessa primeira escolha de São Francisco? Eu com certeza teria ido com o Justin Fields. Para mim, ele é um cara que não aparece todo ano. E por incrível que pareça, por mais que possa parecer o contrário, o Trey Lance é um cara com um perfil mais comum, né? Que aparece mais vezes. Então eu teria ido com o Justin Fields. Mas eu não achei uma escolha ruim, porque o Trey Lance tem as ferramentas para dar certo na liga. A questão é o desenvolvimento. Ele caiu num lugar que vai conseguir trabalhar isso, né? Ele vai precisar ser desenvolvido, mas ele está num lugar que vai dar suporte para ele. Ele tem um excelente treinador. O Rick Scangarello é um excelente treinador de quarterbacks também. Tem um suporte no jogo aéreo, tem o Kiro, tem dois bons wide receivers. Então, ele caiu no melhor lugar possível para ele, né? Eu lembro que até no dia 2, né, que você estava aqui com a gente durante a segunda e a terceira rodada, a gente tinha falado, né, num cenário onde se desenhava muito Mac Jones, o Trey Lance acabou sendo uma grata surpresa, né, porque assim, mostra que a equipe ainda vai dar mais um ano para o Garoppolo jogar, né, e torcer para ele se manter saudável. Eles vão, mais uma vez, né, vão tentar simular o que aconteceu no Kansas City Chiefs, né, um quarterback mais experiente, enquanto o calouro vai aprendendo um pouco mais. Boa noite pro Grat, que tá aqui com a gente. E assim, na segunda rodada, na escolha de número 48, a gente teve uma escolha que eu acho que nós dois temos um consenso ali de não ter a escolha que a gente, não ser a escolha que a gente teria feito. E apesar de eu abri algumas perguntas hoje lá no meu Instagram, para quem quiser me seguir, @menino Ornelas,
onde eu levantei todas as escolhas de São Francisco e todas elas tiveram assim uma resposta positiva gostando da pique. Mas eu e você compartilhamos não um desafeto, né? Mas a gente não foi muito fã da escolha do Aaron Banks, né? Pois é. A NFL em geral também gostou dessas coisas, né? Os analistas comentam bem, gostam do jogador. Eu li uma reportagem hoje, uma entrevista com o Scott McCloughan, que é um ex-GM da NFL. É um cara que é um excelente avaliador e tinha nota de terceiro round para ele. A Sim. nota que eu dei para ele foi de sexto, né? Então quer dizer que eu não gostei nem um pouco dessa escolha. Ele não faz o perfil de OL do 49ers, ele não é móvel o suficiente para jogar naquele esquema de zona, ser colocado em espaço e ganhar em espaço. Eu acho que isso vai ser um problema. Outra questão também é que eu não gosto tanto da técnica dele. É o que todo mundo mais gosta, a questão dele de bloquear passe 1 contra 1 e conseguir segurar o bloqueio. Eu não vejo essa tradução para a NFL sendo tão boa assim. Então, é uma escolha que não me agrada em praticamente nada. Ele é um cara que pode render em alguns esquemas da NFL, só que eu acho que o esquema não é o do 49ers. Eu acho que o que o 49ers faz expõe os pontos fracos dele. Então eu estou interessado para ver o que o Kyle Shanahan vai fazer. Eu assim, como ex-jogador de linha ofensiva, tudo, e um cara que geralmente no processo do draft olha mais para OLs, enquanto isso, agradecer o David Mello, que agora é um seguidor aqui do canal. Obrigado, David, seja bem-vindo. Assim, o Aaron Banks, ele não tem uma característica em linha ofensiva que para mim é essencial, que é. E o Ruxador Galudo também é um seguidor, obrigado, seja bem-vindo. Ele não tem uma característica que, assim, é procurar trabalho, sabe? Isso é fundamental para um cara que joga como guard. Que assim, pô, você não tá bloqueando ninguém numa situação de passe, mano, vai ajudar o center, vai ajudar o tackle. Você vê que ele não é um cara que procura esse trabalho. Se ninguém tá na frente dele, ninguém vai para bloquear, ele não vai atacar alguém. Raramente você vê ele dando uma ajuda pro center ou ele ajudando o tackle. Assim, não vai te comprometer no jogo aéreo e no jogo terrestre, não é um cara que você vai falar assim, o time não corre por causa dele. Mas assim, não chega em segundo nível, que eu acho que, como você mesmo falou, pro que São Francisco gosta de fazer, é um guard muito pesado, talvez pro sistema que a equipe tenta rodar. Eu acho que é um cara não limitado, eu acho que ele faz de tudo um pouco, e isso talvez seja o que agrade muitos analistas. Vem de um programa que é Notre Dame, que forma bons jogadores de linha ofensiva, como o Lion Eichenberg, que saiu na mesma classe, e outros jogadores ali. 4 dos 5 titulares da linha de Notre Dame foram escolhidos no draft, mas eu não via ele assim com todo esse potencial. E na terceira rodada, né, o, o Cabeça Gigantesca falou: se falar mal do meu Aronzinho é unfollow. É, e, bom, o Ferdibot mandou, mas agora com o novo QB e o playbook vai mudar um pouco? Não, talvez o Banks se dê bem. Ele perguntando se você acha que a chegada do Trey Lance impacta na forma como o São Francisco joga e talvez no desenho de jogo. Você acha que isso já acontece de imediato ou acha que o sistema não muda mesmo com o Trey Lance? Um dos pontos fortes do Trey Lance, o Jimmy Garoppolo não tem, que é a corrida, né? E North Dakota State tinha bastante esse QB sweep, que é exatamente onde o Aaron Banks pode se encaixar. Pode bloquear de lado, empurrar só para o lado sem ter que se mover muito e criar espaço. Acho que isso talvez ajude, com certeza o Kyle Shanahan vai colocar no playbook. Mas acho que vai ser uma jogada ou outra, não um playbook inteiro, não um esquema inteiro, né? O esquema do Kyle Shanahan segue ele desde Houston, que era Sim. o primeiro ano dele como coordenador ofensivo. E o esquema do 49 também não é só zona, né? Southside zone, Southside zone. Ele varia bastante. Ano passado mesmo ele correu bastante power. Então acho que a adição do Trey Lance, a adição do Aaron Banks, talvez não mude tanto o esquema em si. Vai mudar as chamadas, vai mudar como que ele vai. Vai ter mais situações do quarterback carregando a bola, né? Talvez. Mas não muda eu acho que não muda o cenário, muda só alguns capítulos, algumas jogadas específicas. Bom, na terceira rodada, temos uma outra escolha que, para quem acompanhou a live, viu que não fez muito sentido para o Luiz. Eu tentei enxergar o melhor dessa escolha, né? Que na número 88 a equipe escolheu o Trey Sermon, running back de Ohio State. Assim, é um protótipo que a NFL gosta, um cara que consegue correr em zona, um cara que consegue correr em gap. Não te entrega tanto na parte do jogo aéreo, porém não é um cara que não vai receber nenhuma bola, né?
Então, vai conseguir te agregar nesse jogo. Mas assim, não chega para ser um running back 1 em São Francisco, né? Chega para complementar esse comitê de running backs que a gente sabe que São Francisco gosta de fazer. Essa escolha me deixou um pouco, me pegou desprevenido, porque o 49 já tem três bons running backs, né? Tem o Mostert, que é excelente, sempre que ele joga ele consegue colocar o número de jardas por carregada lá em cima. Tem Sim. o Jeff Wilson, que ganhou a vaga no passado e ganhou porque jogou bem. É um cara que dá para confiar nele, ele é forte, ele é rápido, ele consegue receber bola. Então é um cara que eu gosto bastante. E acabou de contratar o Gallman, o Wayne Gallman, que saiu dos Giants, e fez um bom trabalho enquanto o Saquon Barkley não estava lá, né? Então, para mim, o corpo de running backs do 49ers já estava fechado. Eles vão e pegam dois esse draft. Uhum. Sobre o jogador especificamente, eu gosto dele. Eu sou muito fã de running back que consegue ler atrás da linha de scrimmage. Running back que tem essa visão, um cara inteligente, que consegue entender bloqueio, entender a Tem uma defesa e certa atacar. paciência para atacar, né? Não ataca só onde teoricamente ele. Assim, a jogada tá desenhada no gap C, ele ataca independente do que tá acontecendo, né? Ele espera um pouco antes de explodir para a jogada, né? Isso, ele sabe esperar os bloqueios se desenvolverem. O Sermon é esse cara. A questão é que pagar duas escolhas de quarto round para poder subir e pegar ele, tendo o backfield que a gente já tinha, eu achei meio esquisita a movimentação. Sim. Mas o jogador especificamente eu gosto dele. Eu acho que ele vai ser um bom running back 2, fazer mais ou menos o que o Jeff Wilson faz. Eu acho que ele consegue somar. Um ponto sobre o esquema também é que muita gente disse que o Sermon é um power running back e é mais um indício de que o 49 estaria mudando de esquema. Mas não. O Sermon em Ohio State corria zona e é excelente fazendo isso, né? Então acho Exatamente. que ele se encaixa mais no esquema de zona do que no de power que supostamente o 49 você está trocando para, né? Eu ia falar, e uma das vantagens desse sistema de São Francisco é que como você mesmo falou, né? Não é um time que corre unicamente zona, ou unicamente gap, ou unicamente power, é um time que faz um pouco de tudo no seu jogo terrestre também, né? O Ruxador Galudo mandou, acho que o Trey e os running backs se encaixam certinho no sistema. Acho que o Elijah tem mais chances de vingar pelo Atlético. O Elijah a gente vai falar dele mais tarde, né? Que foi a última escolha da equipe dos 49ers. E o Cabeça Gigantesca mandou assim: mas vocês acham que ele já chega na frente de Gallman e do Wilson? Eu, Eu acho. Pode falar. eu ia falar, acho que na frente do Wilson não, mas ele chega ali talvez no mesmo patamar que o Gallman, porque assim, os dois são novidades para São Francisco, por mais que o Gallman já tenha ali uma casca de NFL, eu acho que os dois chegam ali para brigar, talvez para brigar por essa vaga de terceiro running back ou segundo running back, mas assim, não acho que ele chega para ser o running back 1, mas ele vai estar brigando ali para ser o 2, acho que talvez já na primeira temporada, né? Eu acho que ele chega para disputar a vaga com o Andy Gallman, um cara que tem mais ou menos o mesmo perfil e deve render nas mesmas coisas. Só que o Elijah Mitchell, se ele não jogar pra caramba, ele é uma carta fora do baralho. Ano passado o Sim. 49 dispensou como é que chama? Jawan Jennings, que é um wide receiver draftado no terceiro dia, e dispensou o cara. Então acho que desses running backs, desses 5 running backs principais, o Elijah Mitchell é praticamente uma carta fora do baralho, a menos que ele jogue pra caramba. Aí se ele jogar pra caramba pra garantir essa vaga, eu acho que fica entre o Gallman e o Sermon disputando uma vaga no roster. É. Bom, passando essa escolha, né? Ainda na terceira rodada, com uma escolha compensatória de terceira rodada, né? Lembrando que a terceira, quarta, quinta e sexta rodadas, além das escolhas que todas as equipes normalmente têm, né? Da 1 a 32, existem as escolhas compensatórias, que elas vão variando ali conforme renovações de contrato de time, perda de jogadores para outro e tudo mais. Cada uma tem o seu valor ali e os times recebem essas escolhas. Com a escolha compensatória número 102, né, uma escolha que o Luiz estava muito na expectativa, porque tinha alguns jogadores que ele ainda gostavam na board, a equipe do São Francisco 49ers foi com o cornerback Andrew Thomas, de Michigan, né, jogador que deu opt-out na última temporada, então a gente não tem tape dele de 2020. E pelo que a gente conversou na live e até um pouquinho antes da gente entrar ao vivo, não é uma escolha que te agradou muito, né, Luiz? Eu gosto do jogador, mas tinha os cornerbacks melhores que eu preferia, né? O Ambry Thomas é um cara que tem todos os atributos do mundo para ser um jogador físico e não é. E talvez Sim. isso preocupe um pouco. Eu acho que ele tem o atleticismo para jogar por dentro, ser um nickel corner, que é o que o 49ers precisa, mas ele não tem a fisicalidade para fazer isso, né? Então,
por mais que ele tenha as ferramentas, ele ainda não sabe usar. Do terceiro round, contando que é um cara que não jogou no último ano, talvez seja salgado. Mas entre ele e o Sermon, eu apostaria nele para ser mais especial para o 49ers, ser mais valioso para o 49ers. Aham. Mas ele chega para aumentar o nível do depth chart, né, da profundidade. Se o Verrett machucasse, quem entrar era o Dontai Johnson ou o Tim Harris, que é outro cara que não jogou na NFL ainda. Então eu É. gosto bastante da escolha para dar profundidade. Mas eu tinha outro cornerback na mira que eu acho que seria melhor. É, a gente vai falar de outro cornerback que a equipe draftou na quinta rodada, né? Que, por exemplo, me agrada mais do que o próprio Ambry Thomas, que é o Lenoir, né? De Oregon, mas a gente vai chegar nele, né? Lembrando que, assim, galera, muitos desses jogadores que foram escolhidos pelo São Francisco 49ers estão naquela lista de 201 jogadores que eu falei durante o processo do Pro Day. Se você ainda não está no meu canal do YouTube, todas essas entrevistas estão disponíveis lá. Foi um trabalho bem bacana. No meu Twitter também tem uma lista separadinha, bonitinha, jogador por jogador, para cada equipe que ele foi, para quem quiser às vezes ver algumas respostas desses caras e tentar entender um pouco mais a escolha dos times. Aí na quarta rodada a equipe não teve escolhas, né? Subiu no draft pelo Trey Sermon, então não teve escolha de quarta rodada. Na quinta, quando a gente já tem ali jogadores mais de expectativa, vamos ver o que dá. A equipe atacou dois caras ali na quinta rodada, três na verdade, né? E os três me agradam muito. Na escolha número 155, a equipe atacou Jalen Moore, offensive line de Western Michigan, o Demodor Lenoir, cornerback de Oregon, na 172. E na 180, uma compensatória de quinta rodada, a equipe atacou Talanoa Hufanga, safety de USC. Dessas três escolhas, eu vou te falar que eu não tenho uma predileta, porque assim, os três caras me agradam em tudo, pela altura, o jogador e o encaixe. Eu acho que o Moore é um linha ofensiva que a gente até analisou durante a live do dia 3, para quem estava aqui. A gente deu uma olhada no jogo dele, eu expliquei muito porque eu acho que ele vai ser um bom guard na NFL, principalmente com o que São Francisco gosta de fazer, principalmente para a parte terrestre do jogo. O Lenoir é um corner que me agrada até mais que o Ambry Thomas. É um cara que vem de uma secundária forte, que era a secundária de Oregon, mostrou um bom trabalho, tem muito potencial. É um cara que é muito agressivo, então vai ter que tomar cuidado ali um pouco para não cometer tantas faltas, que muito do que ele fez em Oregon na NFL ele poderia sofrer faltas. E o Talanoa é um dos meus draft crushes, entendeu? Um safety de boxe, entendeu? É um cara que é tacleador nato, tem bons instintos. Infelizmente sofreu muito com lesões na carreira universitária e caiu bastante nas boards, até entendo e acho que fez sentido ele cair como ele caiu, mas são três nomes que me agradam. E para você, Luiz, como que foi assim ter esses três caras? Algum não te agradou, algum te agradou mais? É, o draft que o 49 fez, eu faria todo diferente, né? Eu fiz essa brincadeira lá no Twitter, de todas as escolhas, nenhuma foi igual. Mas eu gostei das escolhas que o 49 fez no quinto round, principalmente porque se tratar de quinto round, né? São projetos, então você quer ter potencial aí. E o Moore se encaixa nesse esquema, ele corre em zona, ele foi bem executando zona. Eu acho que esse é um ponto importante. Por mais que ele tenha jogado de teco, ele vai ser movido para dentro na NFL. E eu acho que ele tem chance de dar pelo menos uma boa profundidade para o time. Eu acho que o 49ers ganhou aí. E a possibilidade de brigar por vaga também, né? Porque o right guard não tem nada decidido. Ele pode surpreender no training camp e ganhar a vaga. Com No certeza. caso, no caso do Demo, ele é o contrário do Embry Thomas, né? Enquanto que o Embry Thomas é todo atlético e falta fisicalidade, o Demondre tem a fisicalidade e falta atleticismo. Eu acho que isso talvez limite ele um pouco no que ele pode fazer na NFL. São, Mas é um são cara. dois opostos, né? Enquanto o Thomas deve em tackle, essas coisas, o Lenoir é um cara que raramente perde tackles, é muito mais instintivo, né? A falta de atleticismo dele fez ele se tornar mais instintivo. Isso, essa agressividade dele, esse tino para o contato, talvez coloque ele como uma alternativa melhor para jogar de níquel, né? O Fernandes não precisa de níquel hoje, mas precisa de níquel amanhã, porque o contrato é de um ano só. Então, ele pode ter a oportunidade de jogar no futuro. E no caso do Talanoa Rufanga, ele é um cara que vai ser bem limitado no que ele pode fazer, né? O Fernandes tem já Chris Tart agora, que é um safety de boxe, que bate pra caramba, mas tem a versatilidade de jogar em cima, no topo da defesa, ou lá no boxe. O Talanoa não vai ter isso, ele vai ser só Não. boxe, só boxe, só boxe. É. Inclusive, o Fernandes tem a ideia de. A ideia não.
ele pega jogador desse tipo para converter para linebacker. É o caso do Demetrio Flanagan Fowles. E ninguém conhece porque ele não entra em campo, mas é isso. É um cara que é um híbrido de safety linebacker, mas que joga lá dentro do box. Eu acho que o E, Hufanga pode aparecer aí, né? eu ia falar, no caso do Hufanga faz muito sentido, porque assim, se você olha o tape dele nas situações onde ele teve que assim, fazer cover 2 em fundo de campo, ou até raramente quando ele pegou uma cover um ali, é, ele perde muito valor de tape dele ali, porque você vê que ele é queimado, não, nem tanto por assim, pela marcação dele em si, mas você vê que é um cara que não tem uma noção de espaço tão grande para cobrir, por exemplo, o fundo do campo sozinho, como um Trevor Morin dessa classe, outros caras da posição de safety. E antes da gente partir para o Elijah Mitchell, né? O Queiroz mandou o Queiroz Pedro, que tá sempre aqui com a gente também, obrigado. Mandou quem é o favorito da NFC Oeste, né? Após o draft? São Francisco? É, pra mim o 49ers era o favorito antes do draft mesmo. Porque a gente terminando no pick 12 do draft, porque machucou muita gente, mas Sim, o 49ers tem o melhor elenco da NFC West, e isso não é nem clubismo. Se comparar jogador por jogador, a gente perde um quarterback para todo mundo, mas daí para frente o 49ers é capaz de ganhar de muita gente, né? com É um time que está certeza. bem completo, é um time que tem muito talento, é praticamente o mesmo time que foi para o Super Bowl, então eu acho que o 49ers deve ser considerado favorito. Mas a NFC West é a divisão mais difícil da NFL. Tem três bons quarterbacks, o Jimmy Garoppolo e o potencial no Trey Lance, né? Então, eu acho que tá em aberto. Os Cardinals talvez seja a bola que vai destoar aí, mas tanto os Rams quanto os Seahawks quanto os 49ers eu acho que podem ser considerados favoritos. Hoje eu acho, ainda acho que é São Francisco, considerando um elenco saudável, né? Vamos falar a verdade. O grande problema de São Francisco nunca foi qualidade. Mesmo com o elenco bem limitado no passado, o Saleh fez magia naquela defesa. E o ataque também, todo remendado, conseguia produzir bem. E quando pegou times, por exemplo, como os Jets da vida, que eram times desorganizados, passou o trator nesses caras com assim sem ninguém no ataque e fez o que tinha que fazer. Por isso que eu falo, eu gosto muito de São Francisco. Acho que os Rams podem ter um salto gigante com o Stafford, então pode ser uma briga muito boa. Seattle, a gente sabe que o Russell Wilson é um Tá. divisor de água. Arizona é um time que eu não sei porquê, eu não tenho tanta fé no Keith Kingsbury, então concordo com você que talvez seja o time aí que comece muito bem, porque tem um ataque muito explosivo, né, a equipe do Arizona, mas assim, com o decorrer da temporada, eu não gosto tanto, mas vamos aguardar. Mas eu acho que hoje seria São Francisco, Rams ali na cola e Seattle tentando correr atrás do prejuízo, porque Seattle só teve 3 escolhas de draft, nem tinha tanto dinheiro para investir na off-season, né? E bom, falando do último nome, que a gente até discutiu um pouquinho, na escolha número 194, escolha de sexta rodada, né? São Francisco 49ers atacou um running back que, assim, vou falar para você que eu gostei bastante, pelo nome, pelo valor, mais uma vez. E, assim, olhando para o que São Francisco faz, é um cara que talvez se encaixe muito bem dentro de um comitê, mas olhando todas as peças que o time já tem no elenco, ele vai ter que suar bastante, que é o Elijah Mitchell, running back de Louisiana. O que você gosta no jogo dele, o que você não gosta? Você acha que ele tem espaço dentro do seu elenco? Gosta mais ou menos do que, por exemplo, o próprio Trey Sermon? O que dá para você falar desse jogador? O Elijah Mitchell, em Louisiana, ele já tinha um backfield dividido, né? Ele jogava junto com o Trey Hagas, que Sim, era um running back que estava até bem cotado, não foi draftado, mas eles se complementavam bem. Então, acho que essa é a função que o Elijah Mitchell pode trazer para o 49ers. Ele é um cara que corre bastante nessa corrida por zona, então ele já chega sabendo as leituras que tem que fazer, sendo experiente fazendo elas. Então uhum, ele é natural fazendo isso e tem a velocidade para poder cortar e atacar, né? Eu acho que esse é o ponto principal dele. Ele consegue somar um pouco no jogo aéreo e então ele completa bem o que o 49ers quer fazer. O 49ers transformou o Matt Breida em um excelente running back no primeiro ano dele saindo como DFA, né? e Então acho que enganou Miami, que contratou ele depois. é. O Ryan Mostert é outro running back que está rendendo bastante com o 49ers. E todos são dos mesmos perfis, só tem um perfil parecido, né? Sim. Então, eu acho que o Bob Turner e o Kyle Shanahan podem fazer o Elijah Mitchell um bom running back. Nunca vai ser um running back de 1.000 jardas. Eu não lembro a última vez que o 49ers teve um running back de 1.000 jardas.
Eu acho que foi Frank Gore, para ser bem sincero, lá em 2012. Mas é um cara que pode entrar e ganhar, ser explosivo, ganhar jardas, contribuir com o time e depois sair, descansar, colocar outro. O 49ers usa a filosofia das mãos quentes, né? Fica em campo quem tá correndo melhor. Eu acho que ele pode se beneficiar disso aí. E ó, galera, o Elijah Mitchell foi outro jogador com quem eu tive a oportunidade de falar durante os Pro Days. E eu tô deixando o link aqui nos comentários para vocês, para quem quiser dar uma conferida nessa lista. Tem vários jogadores que foram para São Francisco e para todas as 32 equipes. E assim, passado o draft, né, Luiz? A gente tem os famosos UDFA, né, que são os caras que assinam um contrato após o draft. Alguns caras têm até melhores oportunidades assinando pós-draft, né? Às vezes até ganham mais dinheiro do que se tivessem sido escolhidos. E assim, até o momento que a gente está gravando, eu corri atrás, São Francisco tinha assinado com 4 jogadores, que foram o Austin Watkins, wide receiver de UAB, o Elijah Sullivan, linebacker de Kansas State, Josh Peterson, tight end de Louisiana Monroe, filho do Doug Peterson, né? Head coach campeão pelo Philadelphia Eagles. E com o Justin Hillard, linebacker de Ohio State. Eu não vou mentir para você, para quem tá assistindo a gente, como se eu tivesse visto muita coisa desses caras. O que eu olhei um pouco mais foi o Austin Watkins e o Josh Peterson. Eu que tentei achar coisas sobre ele, mas é difícil, que não tinha muito tape sobre esses jogadores. Algum desses 4 você acha que é um encaixe para a equipe dos 49ers? Ou esses 4 caras aí você não vê nenhum deles tendo espaço no elenco? O Austin, espaço no elenco é complicado, porque o roster do Fernandes é bem fechado. A competição pro final do roster, o final do 53, vai ser bem puxada. Uhum. Mas eu gosto do encaixe do Austin Watkins como slot. Ele é um cara que me lembra o Bourne na questão da recepção contestada, na questão de Sim. conseguir ganhar quando o recebedor, o cornerback está perto, né? Então acho que talvez ele possa ter essa oportunidade aí. Por mais que o roster do 49ers tenha muitos wide receivers, não tem nada definido. Então ele pode se render bem, pode conseguir uma vaga, que foi o caso do Kendrick Bourne. O Bourne não foi draftado, ele ganhou a vaga no workout e daí para frente só agradou. Então esse é o caminho do Austin Watkins. O Josh Peterson com certeza não fica, por mais que o 49ers é, não esteja tão bem definido em Tyrant 2. Esse ano a gente deve levar um Tyrant a menos, né? A gente costuma Sim. levar 4, mas como draftamos 2 running backs, a gente deve levar um running back a mais e um Tyrant a menos. Então acho que as chances do Josh Peterson é bem baixa. No caso dos dois linebackers, o Justin Hillard eu não vi jogando, mas muita gente elogiou. A profundidade de linebacker do 49ers não é tão alta assim. Sim. Como eu disse, o Demetri Flanagan Fowles é um cara que é, é o reserva, né? E ele não é nada demais, ninguém nem conhece. Então, talvez o Justin Hillard pode ganhar essa vaga. É, Ele é atlético também, pode render no special teams, então esse é o ponto. o que me incomoda no Hillard é o histórico de lesões, né? Que a gente não pode ignorar, né? Ele só teve uma temporada completa como titular em Ohio State, e mesmo assim é um cara que passou por muitos problemas. 2019 ele não jogou por conta de uma lesão do tendão de Aquiles, né? Então isso até explica ele não ter sido draftado, mas eu acho que é um desses caras ali que, ficando saudável, pode ser uma boa aquisição. O Watkins, pelo que eu tava vendo, né? O problema desses caras assim é que geralmente eles jogam em times como, no caso dele, né, que é o AB, que É. não tem assim um grande sistema para os caras se desenvolverem como jogadores. Claro, volta e meia sai um recebedor bom dessas faculdades menores, caras que às vezes tiveram algum problema com notas e tudo mais e acabam caindo nesses programas. Mas assim, não é um cara, por exemplo, que você vai conseguir pendurar muito a bola para ele disputar, porque ele não, mesmo assim, não é muito alto e não é um cara que consegue sair tanto do chão para brigar por essas bolas. É um cara que com a marcação um pouco mais apertada também não produz tanto. E é um receiver normal, sabe? Acho que o Bourne talvez seja até o melhor exemplo para quem não viu nada do Watkins entender o que ele é. Ele é como se fosse um Bourne da vida, entendeu? E num ataque como o São Francisco, até onde não tem tantos alvos grandes, assim, caras que são de muito destaque, ele pode aparecer. O pessoal do chat quiser participando aqui com a gente, mandando suas dúvidas, questões, pitaco, né? Falei pro Luiz que hoje ele podia até
ser mais clubista, atacar um pouco mais se fala diretoria de Jim Carrey e tudo mais. Mas assim, Luiz, você falou que você teria feito muita coisa diferente se você tivesse as escolhas, se você quem decidisse tudo. Por onde você começaria a fazer diferente? Assim, além do Justin Fields, né, que a gente já discutiu, na escolha do Aaron Banks, por exemplo, qual jogador você teria escolhido mais ou menos naquela altura? Nessa escolha eu pegaria o Creed Humphrey, que saiu na 61, se eu não me engano, né? Eu peguei ele bem mais alto de onde ele tinha saído, mas é um cara que me agrada bem mais. Ele tem um ponto forte do Banks, que é a proteção ao passe, mas ele é bem mais atlético, ele se move muito melhor em espaço, é um cara que pode jogar de guarda e de center. No caso do Banks, ele só vai jogar de guarda, porque ele não tem o equilíbrio para jogar de center, Sim. e de tackle é impossível. Então, o Humphrey é mais versátil e, para mim, bem melhor jogador. Então, eu Josh escolheria. Myers também era uma opção ali, pensando em um cara guard center, né? Eu não gosto tanto do Josh Myers, não. Eu acho que o nível dele é mais baixo. Mas o Creed Humphrey me agrada bastante. O Luiz Kenobi mandou aqui, faltou um bom wide receiver. Cara, eu concordo, por exemplo, eu acho que ali onde o time escolheu o Trey Sermon, deixa eu até abrir aqui pra gente ter a nossa colinha, né? Tinham ainda bons receivers, né, que não tinham saído. O Nico Collins saiu na escolha seguinte, o Anthony Schwartz não é um cara assim tão melhor, mas era um cara que talvez fosse fazer uma diferença. O Des Fitzpatrick, que saiu no começo do dia 3, que é um cara que eu gosto mais. O Amon Hassan Brown. A 3 é assim, se eu não fosse atacar running back ali, nem secundária, como a equipe já ainda não tinha atacado, né? E era um negócio que você ficou pedindo, né, na live. Você ficou, tá caindo o corner, tá caindo a secundária, vai sobrar alguém pra São Francisco. Mas ali talvez um receiver também teria sido uma boa, né? Isso, mas não entendi por que o 49 não pegou o wide receiver. É a primeira vez desde 2002 que eles não pegam, né? Uhum. Mas eles devem estar confiantes no desenvolvimento dos jogadores que estão lá. O Jalen Hurts foi escolhido no terceiro round e muita gente acredita nele. O problema é que ele não fica saudável, né? Então É. pode ser um ponto que ele ficar saudável e render talvez seja uma coisa que o time acredite. O Jawan James é o cara que foi draftado no sétimo round do ano passado. O pessoal também gosta dele, disse que podia até ter jogado ano passado se ele não tivesse machucado, mas não tem ninguém seguro para jogar no slot, né? O estilo de jogo do Jimmy Garoppolo pede alguém para ser uma válvula de escape saindo do meio de campo, e isso a gente não tem. Então eu pegaria um wide receiver até dois se precisasse, para poder ajudar nessa questão. Né? É. A escolha do Embry Thomas, nós dois já falamos até que não era uma boa, não foi teoricamente uma boa pick assim pela situação, pelo cenário. E se a gente for olhar assim outros caras que estavam disponíveis, né? A gente tinha ali, por exemplo, o Darren Hall do San Diego State, que saiu logo um pouco depois. Um nome que você gostava muito e acabou saindo uma escolha antes foi o Efato, né? É, Que era um corner que você gostava. Naquela altura do campeonato, tinha algum corner, talvez, ou safety, que você teria gostado mais do que o próprio Ambry Thomas? eu peguei o Fiat Melifowu na escolha do Troy Sermon, né? Subiu Uhum, para pegar o Sermon, eu pegaria o Melifowu. certo. Mas na escolha do Thomas eu peguei um wide receiver, o Jalen Darden, que é de North Texas, foi para os Buccaneers, eu acho. Eu acho que esse cara pode ser um dos estilos dessa classe, ainda mais caindo com o Tom Brady. É um cara que a competição vai ser pesada. Eles têm bons wide receivers lá. Pegaram o Taylor Johnson ano passado, que também é um bom slot. Mas o Darden é diferente deles. Né? O Darden traz velocidade, traz mudança de direção. Então talvez ele tenha essa oportunidade de render. Vai estar atrás do Antonio Brown, vai estar atrás do Taylor Johnson. Mas é um cara que eu boto alguma fé. Na quinta rodada em diante, né, a gente é difícil, né, apontar, porque são caras que são apostas e tudo mais, mas eu vou te falar que eu gosto de todos. Talvez, por exemplo, pensando em receiver novamente, ao invés de você trazer o Talanoa na 180, você poderia ter trazido o Cornell Powell, né, que saiu na escolha seguinte. Não é, mais uma vez, não é um super receiver, né, não é um cara que vai te trazer ali talvez 1.000 jardas na temporada, mas é um cara que em toda a sua carreira universitária ele foi sólido, né? Então talvez teria sido uma boa escolha mais ou menos por ali, né? O Cornel Powell apareceu bem nesse último ano, quando o Clemson perdeu todos os wide receivers, né? Mas é um Sim. cara que é bem físico, é um cara que consegue render também.
ele seria esse cara de segurança. Ele era o cara de segurança do Trevor Lawrence, podia ser o cara de segurança do Jimmy Garoppolo aqui no 49ers. Se encaixa bem no papel de big slot, que é o que está faltando para o 49ers. Seria uma escolha interessante, mas é, eu acho que no quinto round a gente fez boas escolhas. Eu mudaria Sim. algumas coisas, mas não dá para criticar o que eles fizeram ali. Eu acho que conseguiu bom valor por conta do nível que a gente estava. E a gente conversou um pouquinho, né? Você falou do Trey Hagas, né? Que era o parceiro do Elijah Mitchell e não foi draftado. Desses caras, assim, eu sei que é difícil a gente manter um radar de todos esses caras que não assinaram. Mas teve algum jogador que te surpreendeu não ter sido draftado? Ou que você gostaria ali no São Francisco e acabou indo para uma outra equipe? Acabou. Tem dois e eles acabaram indo pro Seahawks. Ó, Que foi, eu vou chutar que um é o KD. é, é o Cade Johnson e o outro é o de Florida State, tá morrendo Terry. Eu acho que o Terry consegue vaga no roster do Seahawks, porque ele parece bastante até com o Josh Gordon, que não tá lá mais, mas Sim. que pode fazer esse tipo de trabalho. Um wide receiver físico com velocidade que pode atacar o fundo de campo. Eu realmente estou bem surpreso que ele não foi escolhido, porque o tape dele, ele mostra algum talento, ele tem tamanho, tem velocidade também. Então, ele tem tudo que a NFL gosta. Talvez só não tenha alguma coisa com o caráter dele, alguma coisa assim para ter feito ele cair tanto. Mas ele é um bom jogador. O Seahawks pode conseguir tirar boas coisas dele. Sim, Mas é. outro wide receiver que eu gostava bastante também é o Damonte Cox. Eu nem lembro, acho que ele nem assinou ainda. É um cara que pode ser um bom slot, é um cara que não tem mobilidade nenhuma, mas consegue jogar futebol americano. Então, tem algumas pessoas, alguns jogadores bons que eu gostaria de ver no 49ers. É, o Fiel 49ers mandou, opa, boa noite, onde eu te sigo aqui. Então, Fiel, ó, embaixo aqui tem um coraçãozinho que tem a opção de seguir, que é só você clicar, se você já tiver a sua conta na Twitch, né, você consegue seguir o canal, é totalmente de graça para você dar esse seguir. Se você quiser contribuir com sub e tudo mais, se você tem Amazon Prime, por exemplo, você tem um sub grátis todo mês. É um processinho fácil até para você conseguir fazer esse cadastro. Mas qualquer coisa, você pode me chamar depois também aqui em qualquer uma das minhas redes sociais que a gente pode bater um papo. E agora uma pergunta que veio do Ricardo Machado é assim: vocês acham que a falta de profundidade, vocês acham que há falta de profundidade no corpo de linebackers? E mais uma, podemos esperar poucas mudanças na defesa em razão de terem escolhido um coordenador defensivo que já estava no time? Isso aí foram duas boas perguntas, né? No caso dos linebackers, a profundidade eu acho que não chega a ser um problema, porque só joga dois na maioria das vezes, né? Aham. Tem o Fred Warner, que é um excelente linebacker, e tem o Drew Greenlaw, que ganhou a vaga do Quan Alexander. Então, de titular, a gente está bem feito. Uhum. Para reserva, o Aziz Al-Shair, ele também não foi escolhido, chegou jogando é, meio travado, mas se encalhou ano passado, ele conseguiu fazer um bom trabalho como Sam linebacker. Eu acho que esse ano ele só tende a melhorar. É um cara que colocou 102 tackles em um esquema bem parecido com o do 49ers lá em Sim. Florida International. Então eu acho que é um cara que tem um certo valor. Então os três principais linebackers, Sam, Mike e Will, eles já estão bem endereçados. Mas daí para trás é briga. Eu acho que não tem ninguém que dá para olhar e falar: esse cara tem vaga garantida no roster. O DFF, Demetrio Flanagan Fowles, todo mundo gosta dele, tem bastante elogio. Talvez ele saia na frente. O Fred Warner ama esse cara. Então talvez ele tenha uma chance maior. Mas não é nada garantido. Eu acho que os 5 linebackers que estão no elenco hoje, os dois undrafted que a gente já falou, que é o Justin Hilland e o Elijah Sullivan. Tem o Nate Gary, que foi contratado esse ano, veio dos Eagles, Jonas Griffith e Demetrius Flanagan Fowles. Acho que esses 5 disputam por umas 2 ou 3 vagas, então a competição vai estar intensa. E competição aumenta o nível, né? Então acho que para Sim. profundidade a gente está bem. Só não Tá. pode machucar o Fred Warner. Eu ia falar, talvez a gente sinta problema se dois caras se machucarem, entendeu? Porque aí você. Mas isso na real afetaria qualquer time, sabe, Ricardo? Não é uma coisa exclusiva de São Francisco. E assim, qualquer time, quando você perde dois linebackers titulares, vai sentir o impacto diretamente, sabe? E sobre a parte de esperar poucas mudanças em razão a ter um coordenador que já estava dentro do elenco, sim, eu acho que sim. Um coordenador novo
ele vai implementar uma coisa ou duas ali que talvez que ele não gostava do jogo do Salé, da maneira como ele implementava o jogo. E ele também, na teoria, tem a mente e ideias próprias que ele vai tentar aplicar. Mas para os jogadores, ainda mais porque a defesa se manteve, né, em boa parte, Luiz, não deve ter tantas mudanças assim. Dá pra ver isso pelo draft do 49ers, né? Não dá pra falar que o 49ers vai mudar totalmente o esquema, porque ele pegou o Hufanga, que se encaixa muito bem no que o 49ers faz hoje. Sim. Por mais que o Ambry Thomas não seja aquele corner 6'3 que a cover 3 fez popularizar, ele é um cara com um braço bem grande. É uma coisa que esse esquema da cover 3 do Lane Kiffin gosta também. Uhum. E também, por mais que seja um treinador diferente, esse é o primeiro trabalho dele como coordenador defensivo. Ele nunca foi coordenador de defesa em lugar nenhum, ele treinava linebackers, né? Sim. Então, eu acho difícil ele ter um esquema próprio, eu acho difícil ele mudar da água para o vinho tudo. É o que o Matheus disse, vai mudar uma coisa ou outra. O Fernandes ano passado mesmo, estava querendo usar mais marcação individual. Talvez consiga esse ano, mas não deve mudar totalmente. Pelo menos assim eu espero, porque estava funcionando. Exatamente. Agradecer ao Fiel 49ers que conseguiu aí começar a seguir o canal, obrigado. O Queiroz mandou assim: eu acho que a falta do Salé irá pesar bastante. Falo isso como torcedor dos Bears e perdi o Fangio também. Não é tão rápido e fácil a transição de um coordenador defensivo. Não, ninguém tá dizendo que é fácil, mas assim, quando o Vic Fangio saiu, por exemplo, o Bears mudou bastante coisa até da maneira de jogar. E o Fangio, assim como o Salé, né, é um cara que consegue conseguir extrair o melhor dos jogadores. Então, a gente até falou, São Francisco ano passado, quando tava machucado o elenco, parte do elenco fora, ele conseguiu pegar os caras ali que eram desse banco, desse fundo de elenco e fez todo mundo jogar bem, né? E o Ruxador Galudo mandou: vi hoje que pegamos jogadores com baixo ou nenhum histórico de lesão. Isso é muito importante, viu? Muitas vezes a gente ver as equipes arriscando. Miami mesmo, para quem estava aqui na segunda-feira, viu, falando sobre o meu medo da escolha do Jalen Phillips e todo o histórico de lesão. Dentro do draft, São Francisco não se arriscou. A gente falou até, né? O Justin Hiller, que foi o linebacker que a equipe assinou, ele tem um histórico de lesões já um pouco maior, mas é um cara que não foi draftado. Então, se não der certo, ok. Agora, a equipe não arriscou ali numa segunda, terceira rodada trazer um cara, por exemplo, ali na posição de running back, não arriscou em trazer um Chuba Hubbard, por exemplo, que é um cara que tem um histórico maior de lesões como running back de Oklahoma State. E isso vai de comissão para comissão, sabe? Porque todos os times, mesmo com a pandemia, né, que a gente sabe que afetou bastante o processo do combine e tudo mais, todos os times puderam ter assim uma parte dentro dos exames de cada jogador e cada time pôde ter seu risco ou não, né? O Aziz Ojulari caiu bastante por conta de lesão, que algumas equipes tinham medo. A gente descobriu depois do draft, por exemplo, o nosso menino Jock, né, Luiz, que a gente estranhou muito porque que ele caiu da forma que ele caiu e depois saiu que ele foi descoberto ali que ele tem um problema cardíaco, que teoricamente não é tão grave, mas por ser uma coisa cardíaca e tudo mais, acabou assustando as equipes. Nos últimos drafts, assim, ou até nas contratações, São Francisco tem ali uma red flag com um cara com histórico de lesão ou foi algo que foi uma surpresa? Eles mudaram essa aproximação esse ano, né? Até ano passado não era um problema para eles. Eles pegaram quem teve os Street alguns drafts atrás que tinha acabado de romper o ligamento do joelho. O próprio Bolsa também estava machucado quando eles pegaram. O DeFord vivia com lesão quando eles contrataram. Então, eles pegaram bastante jogadores que viviam lesionados e sofreu com isso, né? Então, além de talento, o 49ers buscou durabilidade. Eu acho que esse é o ponto-chave da off-season do 49ers hoje e talvez daqui para frente. Ele quer Exatamente. uns caras que consigam render, mas que consigam ficar em campo também, porque não adianta ser talentoso e não estar tá lá, né? Exato. Então, eu acho que esse é um ponto interessante desse draft do 49ers. Talvez isso ajude a explicar a escolha do Aaron Banks, por exemplo. Sim. Talvez o 49ers veja o Edis melhores do que ele, mas não pegou porque não era tão durável. O Creed Humphrey tinha lesão, o Lando Dickerson tinha lesão, eu acho que o Dickerson nem estava disponível. Mas Mas acho também, que eu ia falar, o Dickerson já tinha saído, né, ou não? eu acho que sim, ele saiu para os Eagles na 40 e alguma coisa. É.
Não, mas eu entendi o que você quis dizer, né? Ainda mais porque o elenco sofreu muito com lesão em 2020, né? Então talvez o O time elenco tá- pensou assim, aqui dentro de casa já tem muita gente machucada, então é, não vamos aumentar o serviço da DM. o time tá sofrendo muito com lesão desde 2017, né? Então alguma coisa tem que mudar. O rujador Galudo mandou gato escaldado tem medo de água fria. É isso, gente. Os times eles vão aprendendo com acertos, vão aprendendo com erros e tudo mais, e tudo isso faz parte. E assim, lembrando, vocês podem ir deixando as perguntas de vocês, as dúvidas, opiniões. Cabeça Gigantesca mandou: o Lando tinha saído na 37. Ele, por exemplo, foi um cara que eu particularmente achei que ele ia cair mais pelo histórico de lesões, pô, um center com joelho, assim, joelho ruim, entre aspas, é um problema ali que você pode ter para o futuro. Mas o próprio Philadelphia Eagles, depois da escolha, falou que o time teve acesso a todo o histórico médico do cara, os médicos dos Eagles puderam fazer exames com ele e tudo mais. E, assim, se para a equipe tá tudo bem, aí é aquela parte que o torcedor tem que acreditar um pouco na comissão, né? Lorenzo, boa noite, seja bem-vindo. Não sei se você estava acompanhando até agora, mandando sua primeira mensagem. Dickerson na 37, Creed na 63 é muito estranho. Foi, pra gente foi mesmo. O Creed, que talvez, dependendo de necessidades, né, a gente via que ele poderia até ter saído na primeira rodada, né? Dependendo de algum time que tivesse numa necessidade extrema e gostasse muito do jogo dele. Bom, Luiz, a gente fez aqui as nossas análises. Você ficou até bem contido com as escolhas. Não não ficou muito bravo, né? No dia do draft mesmo ele ficou um pouco mais desapontado, né? Eu acho que Mas já passou a tristeza, agora é só confiança. eu ia falar, né? Geralmente agradecer o Maun, que agora é um seguidor aqui do canal, a gente fala, né? No dia a gente faz as caretas e tudo mais e depois o nosso trabalho é tentar entender para não ficar tão bravo, né, Luiz? Uhum. É isso. Se ficar bravo também não adianta, né? Já foi, eles sabem o que estão fazendo, eles estão sendo pagos para isso. Se fizer besteira, eles que vão perder o emprego, então eu só tenho que acreditar agora, né? É confiar porque de onde eles saíram lá em 2017 até onde eles estão hoje, eles não teriam feito se eles não soubessem o que estavam fazendo, Exatamente. né? Eles construíram um time inteiro, um time para ser para brigar pelo Super Bowl do nada, porque o Fernandes Sim. não tinha nada. Então é confiar. O Elton Gold mandou aqui São Francisco Rich nesse último O draft. cara é torcedor do Seahawks, velho. Ele tá zoando. É porque o Seahawks não tinha escolha esse draft, não conseguiu fazer merda, mas esse é o único jeito de evitar o Seahawks de fazer besteira no draft, é não deixar eles escolherem. Bom, galera, queria agradecer, Luiz, obrigado de novo que você participou aqui. Já teve uma maratona no dia 2 do draft, né? A gente teve essa nossa live acho que com mais de 4 horas, se eu não estou enganado. Foi, Ca- foi pesado, mas foi maneiro. O cara foi guerreiro aqui do começo até o fim. Por favor, faça seu jabá das redes sociais do Niners do Caos, as suas pessoais. E galera, eu já convido o pessoal do chat, depois que a gente se despedir do Luiz, se vocês quiserem assistir o tape de algum desses jogadores que São Francisco escolheu, manda aqui no chat que eu abro e depois a gente dá uma olhada, mas aí eu já me despeço do Luiz também, porque por conta de horário e tudo mais, para não tomar muito mais o tempo dele. Mas Luiz, obrigado de novo por estar aqui e saiba que você vai voltar antes da temporada começar para a gente falar das expectativas do 49ers. Beleza. Quem quiser, segue lá no @NinersDoCaos. Atualmente, segunda-feira eu entro de férias por um bom tempo. Eu vou dar uma parada com o perfil. Estou desde 2016 cobrindo off-season e temporada, season e off-season. Esse ano eu vou parar, vou dar um tempo para fazer outras coisas. Mas segue lá, @NinersDoCaos, que quando a gente voltar, a gente volta com força. É isso, Luiz. Obrigado de novo por estar aqui. Galera, sigam o pessoal do Niners do Caos. Ele faz uma análise muito boa de prospectos que foram ou que não foram para os 49ers, né? Isso que é mais legal de tudo. Faz parte dessa grande família e comunidade que é a NFL no Twitter, né? Obrigado para o Turruni que tá mandando aqui mais uma live boa. Luiz mandando resenha foi boa, galera. É isso, galera. Eu trago só gente legal aqui para bater um papo. Luiz, obrigado de novo. Vou voltar aqui para a sala individual e a gente se vê numa próxima. Falou, valeu, Matheus. Valeu, pessoal que colou. Até a próxima. Bom, pessoal, voltamos aqui para nossa telinha individual da Twitch. Lembrando para todo mundo que amanhã
Teremos live um pouco mais tarde, amanhã vai ser às 9 horas da noite, com o Rafão Martins. Rafão Martins aí, um dos maiores fãs do Minnesota Vikings que eu já vi na minha vida, junto com meu amigo Jefferson Vidal, antigo comentarista no Esporte Interativo, participou com a galera do On The Clock de todo esse processo do draft. Ele vai estar aqui amanhã com a gente falando sobre o Minnesota Vikings. Vamos ver se ele vai pistolar na escolha do Kellen Mond. A gente vai conversar um pouco sobre todas essas escolhas. E na sexta-feira, eu confirmei essa live ontem. Vai estar aqui comigo o Pedro Pinto, também que era dos canais do Esporte Interativo. É um dos caras que mais analisa quarterbacks que eu já vi. Vai estar aqui também para dar uma pistolada sobre a equipe do Denver Broncos. A gente vai bater um papo bem legal. Conversei com ele topou estar aqui na sexta-feira. Então, amanhã, um pouquinho mais tarde, 9 horas da noite, com o Rafael Martins. Às 8 horas da noite na sexta-feira, com o Pedro Pinto. E assim, galera, antes da gente fechar, a gente ainda não chegou na marca de 1 hora. Só mais uma vez, se tiver algum jogador desses que a gente falou hoje do São Francisco, eu vi que foi uma coisa que a galera gostou de assistir na live do sábado. Se vocês quiserem, a gente dá uma olhada aqui em algum jogador que o 49ers draftou, que a gente pode dar uma olhada. A gente pode passar um pouco de novo sobre o Jalen Moore, até sobre o Aaron Banks, são os caras de linha ofensiva que eu até assisti um pouco mais. O Luiz mandando, Rafael Martins sim, realmente. O cara assim, pô, super gente fina, à disposição para poder falar com a gente. Ó, já começa a live dele também aqui na Twitch. Então quem tiver aqui, quando a gente fechar, vou fazer o raid lá pro canal dele. Cabeça Gigantesca mandando, a reação dele quando o Broncos passou o Fields foi boa demais. Ele ficou muito bravo, a verdade seja dita, eu acho que até com uma certa razão, porque o custo versus oportunidade do Fields e tudo mais, mas eu vou guardar um pouco disso para nossa live de sexta, a gente vai ter uma resenha bem legal. É muito importante vocês estarem aqui, a gente está com a meta de chegar a 200 seguidores até a semana que vem, tentando chegar também até os 20 subs na semana que vem. Então, para quem ainda não é sub aqui do canal, vou pedir para você deixar o seu sub sim. É muito importante, me ajuda bastante aqui, ainda mais nesse comecinho da Twitch. E galera, agradeço muito. Pelo visto, a parte do tape talvez fique para amanhã, talvez fique para sexta-feira. Mas o Murray ou o Embry eu acho massa ver. Bom, vamos lá então. Eu vou colocar o Moore, porque é um cara que eu gosto mais de assistir. Porque é linha ofensiva. Pra quem não sabe, eu era jogador, né? Joguei futebol americano por muito tempo. Deixa só eu ajustar aqui que tá tudo confuso aqui essa página. Tô ajustando ainda, galera. Me adequando a Twitch. Deixa eu acertar aqui. Bom, agora tá certinho, né? Show. Bom, vamos dar uma olhada no jogo do Ambry Thomas. Que é um cara assim que eu tenho um potencial muito grande nesse cara. Ele em Western Michigan, ele jogava como left tackle, então a gente pode ver que é esse número 76 aqui, que a gente vai poder dar uma olhada no jogo dele. É um cara que eu gostei pela altura, pela que ele foi escolhido. É um cara que tem tamanho para guard, jogou em 4 das 5 posições da linha ofensiva, então assim, só não jogou de center. E durante o seu Pro Day, ele fez um trabalho de center ali para os scouts darem uma olhada. Então foi mais um up ali para o valor dele de draft, né? Que a gente chama de stock draft dele. Mas saiu na quinta rodada que ficou de bom tamanho. E aqui a gente pode ver algum tape dele, né? Se a gente vê que ele é um cara muito agressivo no jogo dele. É um linha ofensiva que eu gosto dessa classe, até mais do que outros caras que saíram antes que ele. Você vê que ele tem uma agressividade com as mãos dele, né? Você vê que o pad level dele talvez não seja o mais ideal do mundo, né, para um jogador de linha ofensiva, mas você vê que quando ele encaixa a mão no adversário, fica muito difícil escapar, porque assim, ele é muito grande e ele tem um controle muito bom, sabe? O jogador mandou, e o que achou do mexicano gigante que os Niners trouxeram? Deixa eu dar uma olhada aqui, porque eu não lembro o nome de cabeça dele. Mas, e eu acho que é até um pouco difícil pra gente achar alguma tape. Mas deixa eu procurar aqui. Ver se a gente acha alguma informação desse cara. Enquanto a gente fica rodando aí o tape do Moore. E assim, essa agressividade que o Moore tem, galera, isso aí não é treinável não, viu? É uma coisa que ou você tem ou você não tem. Sabe? Dá uma boa noite pro Play, tá chegando aqui no finalzinho da live.
Deixa eu achar aqui. Isaac Alarcon. Alfredo Gutierrez, no México. Vamos ver se a gente acha alguma coisa desse cara. Eu acho um pouco difícil, mas vamos ver se eu acho alguma coisa dele por aqui. Enquanto vai soltando esse tape do Jalen Moore. Claro, o Moore tem alguns problemas ali, né? Deixa eu ver aqui. O pad level dele, como a gente não. É grandão igual o Moore. Então, essa é uma vantagem. O cara realmente ele é gigante, ele é muito grande e ele sabe usar isso a seu favor. E é até mais um motivo que eu acredito que ele vai ter um bom encaixe no que São Francisco faz, sabe? É um cara que ataca com muita qualidade, sabe? Chega no segundo nível com facilidade, mas quando precisa proteger o passe também não é um cara que fica omisso, ó. Você vê que ele não deve em nada ali. Claro que o Western Michigan talvez não encare a competição mais forte do mundo, e isso também é uma outra parte que derruba muito o draft dele, né? Plane, falar bem do Draft Fernandes é como diria, é difícil. Então, o Luiz ele até estava mais cometido do que eu achei. Eu pensei que ele talvez fosse até ficar um pouco mais bravo com as escolhas. Deixa eu dar uma olhada aqui, ver se eu acho alguma coisa do Alfredo Gutierrez. Vamos ver, vamos ver. Temos o cantor Alfredo Gutierrez, gente, para quem não conhece. Ver. Olha, pelo que eu tô vendo aqui, a gente só vai achar alguma coisa sim do teste do Pro Day dele, pelo que eu tô vendo. Deixa eu colocar aqui para vocês, que aí a gente dá uma olhadinha no jogador e a gente fecha por hoje também. Peraí, vamos lá. Aqui, ó. Só um comercialzinho básico da Adobe. Plane de 0 a 10, nota 5 e olhe lá. Gente, vocês estão muito, muito negativos. Imagina se tivesse ainda escolhido o Mac Jones, por exemplo. Ó, a gente vê ele aí, né? Realmente um cara que se destaca pelo tamanho comparado com os outros. Ele faz parte do programa internacional da NFL, né? Ou seja, a equipe do São Francisco ela tem um lugar a mais no roster para segurar esse cara. É muito parecido com o que rolou com o Duzão, né? Então, a equipe vai ter essa vaga a mais para poder segurar ele, né? Lembrando que se ele for dispensado, por exemplo, a equipe não tem essa vaga a mais. Mas assim, é difícil a gente avaliar muito sobre o jogo dele. Eu acho que ele chega numa equipe que tá até bem encaixada na parte de linha ofensiva. Ele talvez tenha que ser movido para guard, né? O cara tá muito exigente. KKK, pra mim, um 7 os Fernandes merece. Então, eu acho que a escolha que talvez pegue muito no pessoal seja o Sermon e o Thomas na terceira. E o Banks, talvez um cara que não é tanta gente que tinha esse valor no Banks, sabe? E eu consigo entender os dois lados. Eu não era fã do Banks, mas não foi, por exemplo, um caso do Alex Leroy que saiu na primeira rodada, né? E bom, estamos fechando aqui, né? Bom, a gente vê o Alfredo Gutierrez aí, cara, pô, linha ofensiva. A gente vê outros jogadores que também estavam participando do programa internacional. Quarterback, Banks. Então, o pessoal, olha, eu tinha o Banks como pick 1, aí também não. O Banks, pra mim, ele era um cara de dia 3 por. Dia 3 não, mas de pelo menos de terceira rodada, porque o jogo dele não tem nada assim muito chamativo e tinha alguns problemas pra mim na falta de agressividade dele, que é algo que para um cara que quer jogar de guard na NFL é muito complicado. Se vocês quiserem, eu até posso abrir um vídeo dele. Eu acho que é contra a Clemson. Que assim, fica muito exposto como falta essa agressividade nele, né? Você quer ver? O Banks, ele é teoricamente esse cara aqui, ó, o left tackle. E assim, é um cara que ele não vai te comprometer, sabe? Você não vai jogar mal por causa do Banks, mas também não é um cara que vai te trazer ali um mega bloqueador ou um mega protetor no passe. A gente vê ele fazendo um pullzinho ali para para tentar abrir um pouco mais para uma jogada, não dá muito certo. O grande problema dele para mim é situações onde ninguém alinha na frente dele ou ninguém vai na direção dele. Ele não é um cara que procura o contato, vamos dizer assim, não é um cara que procura ajudar o restante da linha ofensiva. Isso é uma coisa que não é comum, sabe, para NFL.
Os caras não serem assim, principalmente os jogadores de interior de linha ofensiva. Os tackles, geralmente, eles ficam um pouco mais atentos e alerta para casos de blitz ou alguma coisa assim. Então isso às vezes até justifica eles não pressionarem. Mas no caso do guard é um negócio um pouco mais complicado. Mas, né, essa vontade de ajudar o próximo é só dar uma chamada ali que é só rapidinho. Então, isso é uma coisa que é treinável também, sabe? Essa parte de ser um cara mais alerta ao jogo é uma coisa que é um pouco treinável. Mas é aquilo, quanto mais tempo ele faz isso já na vida dele. Aqui, ó, essa jogada. Essa jogada é perfeita. Olha aqui, ó. Ele é o left guard. Ó. Não vem pressão na direção dele. Ele fica olhando, 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 olhando. O camisa 11 aqui dando uma canseira no center. E ele aqui, ó. Ó. Parado. Ó. Exatamente, não fez nada. O cara fica aqui, ó. Não, e esse tipo de coisa pra NFL é gravíssimo, sabe? Se eu sou um cara que é treinador de linha ofensiva, eu ia ficar muito bravo. Sim, Plane, são erros que dá pra ajustar, mas o problema da escolha do Banks pra mim é a altura que ela aconteceu. Entendeu? Eu não acho que ele é um cara assim tão bom pra ter saído na altura que saiu da segunda rodada, até porque ainda tinha muito guard pra sair, sabe? Não é como se muitos times já tivessem dado algum reach por guard e ele tivesse sobrado, sabe? Só tinha ele ali pra escolher. Aqui a gente vê ó, até, ó, ele já ajuda um pouco mais nessa jogada, mas não é uma coisa muito do feitio dele. E assim, pra mim ele é um linha ofensiva que ele é meio que normal, e isso é até complicado pra gente analisar a linha ofensiva, porque quando o cara é meio normal, é um pouco difícil de mensurar esse cara, sabe? Ele não é espetacular com as mãos, mas não é horrível. O Lourenço falou, prefere o Ben Cleveland. Cara, nessa situação, eu talvez teria gostado mais do Cleveland, porque eu acho ele mais agressivo. Eu acho que é um cara que pode chegar no segundo nível com mais facilidade. E é um cara que, no geral, ele também foi assim, seguro durante boa parte da carreira dele na Georgia. E é um cara que acrescenta um pouco mais. Você vê, o Banks é um cara que usa muito ombro para esses bloqueios, não sabe usar as mãos para mim da melhor forma possível. Isso na NFL é algo que é gravíssimo. Ó. Aqui a gente tem um bom bloqueio dele, por exemplo. Ó. Ele não é ruim, ó. Tem um bom bloqueio dele. Tem uma ajuda rápida ali do Lion, né? Que é o left tackle, ó. Pancake, entendeu? Não vai me segurar. Mas no geral do jogo dele, não é um cara que a gente vê com esse âmbito de agressividade, sabe? Não é um cara que regularmente vai produzir pancakes, ou um cara que regularmente vai trazer muito mais pro seu time, sabe? Ó, aqui, por exemplo, a gente já vê ele pendendo um pouco ali, não consegue levar tanto cara. E é um jogador que é comum e por isso eu acho que na segunda rodada acabou saindo um pouco mais alto do que eu imaginava para ele. Ó, que ele não tem muito controle para conseguir fazer esse tipo de movimentação, que é até um pouco do que o próprio Luiz tinha falado. Ó, ele tenta se armar, ele perde o equilíbrio e cai. Tá bom, o trabalho dele ali até foi feito, né? Mas não é um cara assim, ó. De novo, ó, outra jogada do que eu tinha falado pra vocês, ó. Left guard, ó. Não ajuda o tackle, não ajuda ninguém, fica parado. E esse é um tipo de coisa que pra NFL eu acho que ela não se paga. Bom, pessoal, eu tô voltando aqui pra página principal. Essa ideia de fazer ali talvez todo dia ou alguns dias a, a parte de análise de vídeo é algo que a gente pode analisar ali pra fazer. E assim, rapaziada, a live do Rafão ela tá para começar, então eu vou até já preparar o raid aqui. Agradecer ao Espíndola, que agora chegou aqui no canal, bem no finalzinho da live. Obrigado, Espíndola, seja bem-vindo. Fazer o raid aqui pro canal do Rafão, para quem quiser acompanhar lá, ele vai estar começando a live dele agora. Hoje ele tá com o meu amigo lá, o Matheus Pinheiro, narrador dos canais ESPN, que já teve aqui também algumas vezes. Beba água sempre. Lembrando que amanhã o Rafão tá aqui com a gente, né? Às 9 horas da noite, um pouquinho mais tarde do que a gente costuma fazer. Mas o Rafão tá aqui amanhã à noite com a gente. E bom, galera, é isso. Muito obrigado e até amanhã.